Bom, o próximo exemplo aqui, então, é desse algoritmo da multiplicação. E esse vai ser o segundo e último exemplo que a gente vai ver na aula sobre corretude de algoritmos iterativos. Então, aqui, novamente, né, a gente já fez uma versão recursiva dessa multiplicação. Já expliquei que ela é interessante para multiplicar números grandes e tal, né, números que não cabem no registrador. A nossa análise, geralmente, ela é feita no tamanho de bits, né, dos números, que é justamente isso que é o tamanho da entrada, né? Você sempre vai receber dois números, né? Então, o tamanho da entrada não vai ser 2 sempre, vai ser o tamanho dos números, tá? E, enfim, se você transformasse aquele algoritmo recursivo num algoritmo iterativo, que não é muito difícil, você acabaria com esse algoritmo aqui, tá? É, então, bom, a gente pode entender aqui, olhar com calma, mas se você não acredita que ele faz a multiplicação, eu vou falar para vocês. Peguem um exemplinho aí e executem, tá? Peguem um exemplinho de dois números, y e z, e execute esse algoritmo aqui para você se certificar que ele vai, de fato, multiplicar os dois. Né? Mas aqui, ó, olhando aqui o algoritmo, só vamos ler ele para ver o passo a passo dele. Né? Então, x começa com o valor zero. Então, se a gente usar aquela notação, x de zero ele é igual a zero. Tá? Enquanto o z for maior do que zero, o que eu vou fazer? Então, se o z for ímpar, eu faço assim, x recebe x mais y. Tá? O y sempre vai ser multiplicado por 2, e o z eu sempre vou dividir por 2 pegando no piso, tá? Então, eventualmente o algoritmo vai parar, porque você sempre está dividindo por 2 pegando o piso, dividindo por 2 pegando o piso, né? Uma hora que você chega com o z, por exemplo, igual a 1, divide por 2, pega o piso, isso dá zero, daí o algoritmo para, tá? Porque ele só faz enquanto o z é maior do que zero. E no final retorna x, então x aqui, que é esse x aqui, que vai ser aonde está o nosso resultado da multiplicação de y por z. Muito bem. Então, o teorema que a gente quer provar é, então, se eu tenho dois números naturais, y e z, então o algoritmo multiplica vai devolver a multiplicação dos dois números. Então, antes de começar lá aquele passo a passo, eu vou provar um resultado aqui que é, assim, vai ser útil para depois, né? Que eu chamei de um resultado preliminar. Então, para todo número natural, isso daqui é verdade, tá? Então, 2 vezes piso de n sobre 2 mais n resto da divisão por 2, né? N mod 2 é igual a n, tá? Então, mas como é que eu sei que, antes de começar a demonstração, né? Como é que eu sei que eu tenho que provar esse negócio aqui? Você tirou da cartola? Bom, porque, na verdade, é como se eu tivesse tentado fazer o que eu queria fazer lá, o passo a passo da demonstração de corretude, mas de repente eu esbarrei nesse problema. Então eu estou apresentando o problema antes só por uma questão de organização. Mas não é porque assim, tipo, eu sei da minha cabeça, de dentro da minha cabeça, que eu vou precisar isso, porque eu já estou pensando lá na frente. Não, é que eu estou meio que invertendo as coisas, né? Tá? Então a gente tendo isso daqui provado, a gente pode depois simplesmente usar lá. A gente não precisa interromper o que a gente está fazendo depois, para daí tentar entender que se isso daqui é verdade. Tá? Então não achem que a coisa é super mágica assim também, né? Não funciona assim. Ok, vamos tentar provar isso daqui. Então, sempre quando, né, assim, você está trabalhando com divisão por 2, mod 2 aí, você vai ter que acabar dividindo em caso par e ímpar, né? Porque depende de se for par ou se for ímpar, o piso ali vai ser uma coisa, você pode tirar o piso, às vezes você não pode tirar, porque se você divide um número par por 2, o piso é desnecessário. Se você divide um número ímpar por 2, você vai ter um outro resultado aqui. E a mesma coisa para o n mod 2 aqui. Se for par, dá 0, se for ímpar, dá 1. Né? Então tá, vamos pegar aqui. Ó. O caso 1 é o caso que a gente está considerando que o n é igual a par. Será que é verdade o resultado? Então, olha só. Se o n é igual a par, a gente sabe que isso daqui é verdade. Né?
O piso aqui não importa, porque quando você dividir por 2, ele já vai dar um número inteiro. E aí também a gente sabe que se o n é par, o n mod 2 é igual a 0, tá? E o resultado segue. Como assim o resultado segue, né? Tipo, o resultado segue significa que o resultado é verdadeiro. Mas tá, você pulou alguma coisa. Sim, eu pulei um pouquinho, né? Porque aí se for par, o que você pode fazer? Então, se isso daqui é verdade, então você vai ter 2n sobre 2. E se isso daqui, né, é verdade, você vai ter mais 0. Só que 2 vezes n sobre 2 que é igual a n, né? Então o resultado tá correto, tá? Tranquilo. E se o n é igual a ímpar, tá? Piso de n sobre 2, se o n é igual a ímpar, é igual a isso daqui, tá? Por exemplo, se o n é igual a, vamos pegar n igual a 7, né? Então, isso daqui, né, quando o n é igual a 7, isso daqui dá 3, porque 7 dividido por 2 é 3,5. Pega no piso, vai para 3, né? Que é a mesma coisa que se eu pegasse o mesmo número diminuído de 1 e dividisse por 2, né? Então, 6 dividido por 2. Que foi o que eu fiz aqui, tá? Então, você pega o número aqui, você diminui de 2, diminui de 1, você vai parar num número que é par. E aí você divide por 2, tá? E o n mod 2 é igual a 1, no caso que o número é ímpar, né? E o resultado segue. Como que segue? Bom, a gente tem que só fazer a continha aqui, né? Então vai ser 2 vezes n menos 1 sobre 2 mais 1, tá? Só que esse 2 cancela com esse 2. Aí aqui eu fico com n menos 1 mais 1, né? O menos 1 com mais 1 cancela, isso daqui dá n. Fechou. Tá? Então não importa se é par ou ímpar, né? O resultado sempre é verdadeiro. Então, beleza, guarda esse teoremazinho provado, guarda na tua caixinha lá de teoremas que já estão provados, que a gente vai precisar usar ele depois. Beleza. Bom, agora o que a gente começa é com os fatos do algoritmo, né? Então, um fato bem tranquilo aqui é você ver que o y da próxima iteração vai ser o y da iteração atual multiplicado de 2. Isso daqui está aqui, ó. Né? Que mais? Z da próxima iteração é o Z da iteração atual, divide por 2, pega no piso, daqui, direto, tá? E o x de 0 é igual a 0, tá aqui, né? Que é o x antes de iniciar a iteração, aqui o laço. E olha só como é que foi escrito aqui. O que é o x de j mais 1? Bom, percebam que o x ele só atualiza se o z é ímpar. Então, o que poderia acontecer aqui? Eu poderia dizer assim, ó, se o z é ímpar, ele faz essa atualização. Mas se o z é par, eu poderia ter um passo aqui, que é um passo desnecessário, né? Tipo, eu poderia ter um passo assim. Se z é par, então... Desculpa a letra aqui, estou escrevendo meio rapidinho, mas vocês estão entendendo. X recebe x, né? É um passo desnecessário, mas só para vocês entenderem, né? Se x é ímpar, a gente soma o y no x. E se x é par, o x permanece igual, tá? Então, o x da próxima iteração, né? O x da próxima iteração aqui vai ser igual ao x da iteração atual. E aqui o x da próxima iteração vai ser igual ao x atual acrescido do y atual. Então, o x da próxima iteração é igual ao x atual, mas eu vou ou não somar o y. E olha aqui qual que é o truque que a gente usou aqui. Eu vou multiplicar por zj mod 2. Né? O que significa isso? Isso daqui vai dar 0 se o zj é... Se o z de j... Opa, desculpa. Se o z de j é par. E 1, caso contrário, né? Caso contrário, se ele for ímpar, tá? Então, olha que truque interessante aí que ele fez, né? Se for par, ele vai avaliar em 0 isso daqui, e daí você vai ter 0 multiplicado por y de j, você simplesmente vai ter isso daqui, né? Agora, se for 1, porque o z de j é ímpar, aí sim você soma o yj e daí você vai ter isso daqui, tá? Então, esses são os fatos do algoritmo, né?
Por que não tem y de 0 e não tem z de 0? Porque eles não têm valor definido antes de iniciar o somatório. Na verdade, o y de 0 é o cara que chega aqui, né? E o z de 0 também é o cara que chega aqui, de certa forma, tá? Ok, esses são os fatos. Então, lembrando, os fatos, o que é? É o valor das variáveis antes de iniciar o laço e de um laço para o próximo laço. Tá? Isso são fatos, não precisa nem provar. Beleza, agora sim o invariante de laço. Então, olha só, o invariante de laço é esse invariante esquisito aqui. Tá? Então, está falando assim, ó, o y na jésima iteração vezes o z da jésima iteração mais o x da jésima iteração é igual a y de 0 vezes z de 0. E lembrando aqui que o y de 0 vezes z de 0 é o y e o z, né, que a gente recebe como entrada ali do algoritmo. Tá? Então está falando assim, olha, se você pegar esses valores aqui, y de j vezes z de j e somar com x de j, você vai ter a soma aqui a multiplicação dos dois números que você quer. Tá? De novo, você pode verificar isso. Tá? Então, quando você pegar o teu algoritmo aqui, né, esse algoritmo de multiplicação aqui, pega um exemplo, pega um y lá qualquer, pega um z qualquer, pega um número, né? Tipo, sei lá, pega aqui, não sei, 3 e o z igual a 7, né? Vai fazendo uma execução. Mas no meio da execução, antes do algoritmo terminar, pegue o valor do y, do z, né, e do x, tá? E verifique se isso daqui é verdade, ó, tá? E vai ser, tô falando para vocês que vai ser, tá? Mas eu não vou fazer isso daqui porque toma um pouco de tempo aí da nossa aula. E no fundo, de novo, né, a gente não está querendo provar através de exemplos, né? A gente está querendo fazer uma prova genérica, tá? Não que você não já tenha que partir direto para fazer a prova, não, eu não estou falando isso, né? Eu pessoalmente falando agora, eu sempre que eu vou tentar provar um teorema, né, a gente pega alguns exemplos para ver se é verdade, né? Na verdade é assim, né? O teorema surge, né? Ninguém chega assim com o teorema, tá aqui esse teorema, veja alguns exemplos para ver se é verdade e depois tente provar. Não funciona assim. No fundo, o que acontece é que se você vai pegando exemplos, você vai vendo que tem uma coisa que sempre acontece, né? E daí você fala, eu acho que essa coisa que sempre acontece, ela sempre mesmo acontece. Então eu vou enunciar como um teorema e aí eu vou tentar provar. Então, assim, apesar de eu não estar mostrando um exemplo específico aqui para vocês, né, mas ele é super importante para você ganhar aquela intuição para saber o que é o teorema que você quer provar. Tá? Bom, não sei se essa informação vai ser útil para vocês aqui, mas a gente sempre tenta, como mostrar teorema não ter uma regra, né? A gente sempre tenta passar algumas dicas aí da nossa experiência. Talvez sirva, talvez não sirva. Muito bem, vamos fazer a demonstração do teorema. Então, a demonstração do teorema vai ser em indução em J. Né? O que é J? J são as iterações, né? Tá? Y de J, Z de J, X de J. Então, vamos ver lá. Para a base é quando o J é igual a 0, né? Que é o primeiro J aqui. É trivial, por quê? Porque se você pega tudo no zero aqui, né? Então, o y de j, né? Então, se pegar isso daqui, né? Só que você está pegando o valor de j igual a zero, então é isso daqui, né? Só que o x de zero aqui tá errado, né? Aqui é z, tá? Mas o x de zero, se você for olhar lá, ele é zero. Da onde que eu sei disso? Do nosso fato, tá? Então, o que vai sobrar vai ser só o y de 0 vezes z de 0, que está aqui. Então, aqui tem um errinho na nota de aula, tá? Um errinho na nota de aula. Se eu lembrar, depois eu corrijo. Mas é y vezes z, tá?
Ok, nossa hipótese. A hipótese eu simplesmente copiei aqui o teorema, tá? E aí o passo a gente vai ter que dar para o j mais 1, né? Então a gente quer provar que o y do j mais 1 vezes z de j mais 1 mais x de j mais 1 é igual a y0 vezes z de 0. Como é que a gente faz isso daí? Então, pelos fatos do algoritmo, né? Então, vamos lá. Aqui eu escrevi uma linha toda aqui, né? Uma igualdade aqui, mas toda essa igualdade ela vem dos fatos, né? Então, o primeiro fato aqui eu peguei y do j mais 1 é 2 vezes y de j. Isso é um dos fatos lá que a gente listou. O outro fato é z de j mais 1 é z de j dividido por 2, né? No piso. E o terceiro fato é isso, que é igual a isso daqui. A gente comentou isso daí antes, se você precisar rever ali, você volta um pouquinho, tá? Então são os 3 fatos, você simplesmente substitui pelos 3 fatos. E a parte interessante daqui é que se você substituir pelos fatos, você já recai nos valores da hipótese, né? Então você caiu nos valores anteriores, o y de j, o z de j, x de j, né? YJ. Então você pode aplicar a hipótese aqui. Só que a hipótese não é tão direta, né? Porque a hipótese tem que estar nesse padrãozinho aqui. Então a gente tem que dar uma manipulada aqui nesse negócio. Tá? Então como é que a gente faz? Aqui. Então, percebam que eu tenho aqui o y de j e o y de j multiplicando aqui. Tá? Então eu puxei aqui o y de j em evidência, né? Então se você fizer a multiplicação desse por esse, você volta aqui, né? Se multiplicar esse por esse, você volta aqui. E o x de j eu deixei ele separadinho aqui no final, tá? E agora que vai vir o grande truque aqui, né? Porque olha só, eu tenho que pegar todo esse trambolho aqui, e esse trambolho aqui a gente tem lá um resultado preliminar que fala sobre isso, né? Então, pelo nosso resultado preliminar, esse trambolho todo aqui é igual a z de j. Tá? Z de j. Então, eu fiquei assim, ó, usando o resultado preliminar, que a gente já provou antes, né? Por isso que eu falei, a gente está provando, não é porque eu sabia que eu ia usar isso da frente, mas é porque se eu chegasse nesse momento aqui, ó, e olhasse essa coisa vermelha e falasse, putz, agora eu tenho que tentar entender, eu ia parar essa demonstração, eu tenho que abrir um parênteses aqui gigante, então é uma questão meio que didática mesmo a gente ter apresentado antes, mas não que eu já soubesse que eu ia precisar, né? Tá? Não, a gente não é tão bom assim. E aí, beleza. E aí eu tenho isso daqui. Só que, aí sim. Agora, olha só. Hipótese de cara, né? Aqui tá igualzinho a hipótese. Então, isso daqui vai ser pela hipótese, vai ser igual a y de 0 vezes z de 0. Tá? Então, eu provei o que eu queria, né? Quadradinho aqui, no final da demonstração. Tá? Então, eu provei que isso daqui é igual a y0 vezes z de 0. Provei o invariante de laço. Ainda falta coisa. Falta demonstrar agora finalmente a corretude do algoritmo. Tá? Então, ó, o algoritmo termina com o x contendo y vezes z. Tá? Então, porque x, como a gente viu lá, depois vocês podem ver de novo no algoritmo, é a variável que ele dá o return lá, né? Que ele devolva x. Tá? Então, é o x que tem que ter o resultado. E, segundo esse teorema, ele vai ter o resultado que a gente quer, que é o y vezes z. Tá? Como é que funciona a demonstração? Primeiro tem término, depois resultado. Então, o término, vamos ver lá o que acontece no final. Vamos ver se o algoritmo para e quando que ele para. Então, ó, como é que eu falei do término aqui? Em cada iteração, o valor do z ele é dividido pela metade e arredondado para baixo se for ímpar. Logo, para alguma iteração t, né, o meu valor de z vai chegar em 0. E aí, quando chegar em 0, o laço termina.
Tá? Pronto. E aí agora o resultado do meu algoritmo. Pelo invariante de laço, né? Então, isso daqui é exatamente o invariante de laço que a gente tinha provado ali no slide anterior, né? Só que eu substituí aqui, era J, agora eu substituí por T. Então o que eu estou falando é, no final do algoritmo, é isso daqui que está acontecendo, né? Porque o invariante vale em todos os laços. Porém, tem um detalhe muito importante aqui. Qual que é o detalhe importante? É esse detalhe aqui. Porque no final, o valor do Z vale 0. Né? Então, ó, como o Z no final, né, no término, é igual a 0, então você vai ter aqui ó, y vezes 0 e vai sobrar para você só isso daqui. Né? Mas a gente sabe que o y de 0 e o z de 0 são os valores iniciais que foram passados pelo algoritmo, né? Que é o y e z. Então o x, o valor de término do x é igual a y vezes z. E quadradinho aqui de fim de prova. Certo? Então, esses são os dois exemplos que, né, o Fibonacci e o da multiplicação que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Novamente, demonstração de corretude de algoritmo iterativo é bem mais complicada que de algoritmo recursivo. Tá? Siga esse passo a passo aqui dos exemplos que a gente fez para você resolver os exercícios que vão ter para essa aula aqui. Ok? E eu acho que agora talvez eu insista um pouquinho mais numa outra observação em relação ao invariante de laço. Né? Então, como é que faz para você encontrar o invariante de laço? Então, o invariante de laço é assim, eu vou dar uma dica para vocês, então vamos ver se é útil. Quando você está criando um algoritmo do zero, qualquer algoritmo, você intuitivamente na tua cabeça, você percebe que você está construindo a solução. Né? Em cada laço você está construindo a solução. Isso é uma coisa que a gente pensa assim, né? Tipo, olha, eu tô criando meu algoritmo aqui, eu estou fazendo o laço para ele fazer X, para ele fazer tal coisa, né? E essa coisa que você tá fazendo, que você está construindo parcialmente a solução, por quê? Porque no final você quer alcançar a solução. Essa coisa geralmente é o invariante de laço, tá? Então, resumindo ou repetindo, né? Geralmente você faz isso de maneira intuitiva, mas se você parar e perguntar para você mesmo, como que eu estou aos poucos construindo a solução do meu algoritmo? Ah, é isso daqui. Né? Então, essa ideia que você está usando intuitivamente, quando você traduz, né, quando você escreve essa ideia, isso geralmente é o invariante de laço. Tá? Porque o invariante de laço é isso, né? Você quer uma propriedade que ele vale em todo o laço, mas que no final é assim, ele se serve para dizer, olha, eu consegui chegar no que eu queria, tá? Então, de novo, é uma dica assim meio subjetiva, mas talvez possa fazer sentido. Lembre-se disso aí na hora que vocês tentarem resolver os exercícios. Falar, eu estou com dificuldade em encontrar qual que é o invariante de laço, porque invariante de laço, como eu falei, são propriedades e pode ter 1 trilhão de propriedades em cada laço. Então lembre-se disso, da intuição de como é que você está caminhando para construir a solução do algoritmo, né? A solução do problema que você está lidando. Tá? Provavelmente essa é o invariante de laço que você vai precisar. Tá bom?